Oi, sabe, desde sempre a gente precisa saber onde está e para onde ir. É uma necessidade básica. E nesta análise a gente vai mergulhar fundo nessa busca por orientação, que começa com uma pergunta bem curiosa, olha só. Já pararam para pensar nisso? De tantos lugares no mundo, por que justo o Japão ganhou esse apelido que é até poético? Pois é, a resposta para isso já nos coloca bem no centro do nosso assunto. Então a resposta é até que bem simples. Como o Japão fica lá no extremo leste do mapa, ele é um dos primeiros lugares habitados a ver o sol nascer todo dia. É só pensar na bandeira deles, né? Aquele círculo vermelho é o sol. Essa observação, tão básica do movimento do sol, foi a primeiríssima forma que a humanidade teve para se localizar. E olha que legal o poder disso. A própria palavra orientar vem de Oriente, ou seja, o lugar onde o sol nasce. A nossa linguagem carrega essa conexão profunda com o céu. É como se, para achar nosso caminho, a primeira coisa a fazer fosse achar o nascer do sol. Beleza, então qual vai ser o nosso roteiro aqui? A gente vai seguir 5 passos bem definidos. Primeiro, vamos aprender a ler o céu, como os antigos faziam. Depois, a gente passa para uma invenção que mudou tudo, a bússola. Em seguida, vamos ver como mapeamos o planeta inteiro, como sincronizamos os relógios do mundo e, por fim, vamos entender os movimentos da Terra que comandam tudo isso. Então vamos lá, começando do começo. Muito antes de GPS ou de qualquer tecnologia, o céu era o nosso grande mapa, a única ferramenta que estava sempre lá, disponível e confiável. Durante o dia, a coisa era mais fácil, né? O sol era o guia principal. Ele sempre nasce na mesma direção geral, o leste, e se põe na direção oposta, o oeste. Ok. Mas e de noite? Ficava todo mundo perdido? Que nada! A lua e as estrelas também fazem um caminho parecido no céu, dando um senso de direção mesmo no escuro. E o mais curioso é que o nosso mapa de estrelas muda dependendo de onde a gente está no planeta. É por causa do formato da Terra. Quem está no hemisfério norte usa constelações como a Ursa Maior e a Ursa Menor para achar o norte. Já para a gente aqui no hemisfério sul, a referência famosa é o Cruzeiro do Sul, que sempre aponta para a direção sul. Tá, mas e se o céu estivesse nublado? Por séculos, isso era um problemão. Céu coberto significava, muitas vezes, estar perdido. Até que uma invenção simplesmente revolucionou tudo e permitiu a navegação em qualquer tempo. Estou falando da bússola. Só que aqui tem um pulo do gato super importante. A bússola não aponta para o topo do mundo, sabe? O polo norte geográfico. Ela, na verdade, aponta para o norte magnético, que é um ponto diferente gerado pelo núcleo de metal do nosso planeta. E esse ponto magnético, pasmem, se move. Essa diferença só foi sacada em 1831, e entender isso é essencial para navegar com precisão. E o mais incrível é que o princípio por trás da bússola é uma coisa super simples. Qualquer um pode fazer uma versão básica com uma agulha, um ímã e uma rolha na água. Quando você magnetiza a agulha e a deixa flutuar, ela sozinha se alinha com o campo magnético da Terra. É a física do planeta trabalhando para a gente ao vivo. Ok, a gente já sabe para onde é o norte, o sul, leste e oeste. Mas e se eu quiser dizer exatamente onde uma cidade está? Ou um navio no meio do oceano? Para isso, foi preciso criar uma espécie de sistema de endereço para o planeta inteiro. A primeira parte desse CEP global são os paralelos. Imagina um monte de anéis deitados em volta da Terra. O anel principal, bem no meio, é a linha do Equador, que é o nosso marco zero. A partir dela, a gente mede a latitude, que diz o quão ao norte ou ao sul um ponto está, indo de 0 até 90 graus lá nos polos. Aí, para completar o endereço, a gente traça as linhas em pé, que vão de um polo a outro. Essas são os meridianos. E assim como o Equador, a gente precisava de um marco zero. Por convenção, ele passa por Greenwich, lá em Londres. E a partir dele, a gente mede a longitude, para saber a posição leste ou oeste de um ponto. E quando a gente cruza uma linha deitada à latitude com uma linha em pé à longitude, bingo, a gente tem uma coordenada única, um endereço exato. Esse sistema é um verdadeiro CEP universal, que funciona para qualquer lugar do planeta, seja no topo do Everest ou na porta de casa. Beleza, planeta mapeado. Mas aí veio outro pepino para resolver: as horas. Se aqui são 10 da manhã, que horas são lá do outro lado do mundo? Sem um padrão, a comunicação e as viagens virariam um caos. Pensa só,
No século XIX, com trens cruzando continentes, navios a vapor, telégrafo, a coisa virou uma bagunça. Cada cidade tinha a sua própria hora local. A situação ficou insustentável. Então, em 1884, representantes de vários países se reuniram e criaram um sistema que usamos até hoje, os fusos horários. A lógica por trás disso parte de um número bem conhecido, 360, que é o total de graus de um círculo, a volta completa da Terra. E o segundo número-chave é o tempo que a Terra leva para dar essa volta completa, aproximadamente 24 horas. Aí a conta é bem simples, na verdade. Você divide os 360 graus do planeta pelas 24 horas do dia. O resultado? 15 graus. Isso significa que a cada faixa de 15 graus de longitude que a gente percorre, a hora muda. Para leste, o relógio adianta 1 hora, para oeste, atrasa. Simples assim. E agora, para fechar esse quebra-cabeça, vamos entender o motor por trás de tudo isso. Porque, no fundo, a orientação, as coordenadas e até o tempo são todos consequências diretas de como o nosso planeta se move pelo espaço. Basicamente, a Terra tem 2 movimentos principais. Um é a rotação, que é o giro que ela dá em torno de si mesma, leva umas 24 horas e é isso que cria o dia e a noite. O outro é a translação, que é a volta que ela dá ao redor do Sol. Isso leva mais ou menos 365 dias e 1/4 de dia. E é por causa desse 1/4 de dia que a gente precisa do ano bissexto a cada 4 anos, para ajustar o calendário. Ok, mas e as estações do ano? Por que elas existem? Muita gente acha que é porque a Terra fica mais perto ou mais longe do Sol, mas não é nada disso. O grande segredo é a inclinação do eixo da Terra. É como um peão meio torto. Conforme a Terra viaja ao redor do Sol, essa inclinação faz com que em uma parte do ano o hemisfério norte receba mais luz direta e na outra parte o hemisfério sul. Os solstícios são os picos disso, marcando o verão e o inverno. E os equinócios são os pontos de equilíbrio, a primavera e o outono. No fim das contas, tudo volta para uma ideia central, que essa frase resume muito bem. Toda essa ciência de olhar as estrelas até criar coordenadas globais nasceu de uma necessidade humana muito fundamental, a de saber de onde viemos e para onde estamos indo. E isso nos deixa com uma última pergunta para pensar. A gente começou essa jornada olhando para o nascer do Sol para saber onde era o leste, e terminamos entendendo nosso planeta como um sistema complexo, girando e viajando pelo espaço. Então, qual será o próximo passo? Agora que aprendemos a nos achar em nosso planeta, como vamos nos localizar no universo inteiro? A busca por orientação, pelo visto, está longe de acabar.